Glória a Deus. Que o Espírito Santo venha te conduzir durante todo o decorrer desse dia. Que venha nos iluminar. Que Ele venha resgatar os nossos corações, nos enchendo da sua paz, que é inexplicável perante o mundo em que vivemos. Que Ele venha dirigir tua família, guardar, selar e livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Esse é o nosso encontro com Deus, nosso devocional diário, onde todos os dias nós temos um encontro com o Pai, para meditarmos na sua palavra em nome de Jesus. Se porventura você também quiser acompanhar esse devocional, você pode se inscrever no canal, clicar no sininho em todos, e todos os dias você receberá uma nova atualização do canal, em nome de Jesus. Deixa o teu like, deixa o teu gostei, para que o canal possa ser propagado e nós possamos juntos alcançar muitas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. A palavra de hoje, ela se encontra, irmãos, no livro de Atos, capítulo 12, do versículo 1, glória a Deus, até o 16. Amém? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos pães sem fermento. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: veste-te e põe as tuas sandálias. E assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passava a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E diziam-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando o abriram, viram-no e espantaram-se. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela está nos falando nessa manhã. A palavra está falando de perseverança, oração e, ao mesmo tempo, falta de fé. A palavra, ela nos fala que os apóstolos nesse período estavam vivendo um momento difícil, um momento de perseguição, um momento de guerra, e que o irmão de João Tiago tinha sido morto, e Pedro estava preso de uma forma, humanamente falando, impossível de libertação. Porque, além de estar em cadeias, ele estava acorrentado a outros soldados. E o anjo do Senhor apareceu a Pedro. Porque a palavra diz que enquanto ele estava na prisão, a igreja estava em oração. E Deus manda um anjo até Pedro para o libertar.
Mas por conta do que ele estava vendo tudo passando, Pedro achou que aquilo era uma visão. Porém, mesmo achando ser uma visão, em tudo Pedro obedeceu ao anjo. Pedro se vestiu, Pedro colocou sua capa, colocou sua sandália e seguiu o anjo. E ele só se tocou que aquilo tudo era uma realidade quando eles já estavam do lado de fora. Quando a porta de ferro se abriu por si mesma, porque ninguém abriu essa porta, simplesmente a porta se abriu e Pedro atravessou. E Pedro se dirige à casa da mãe de Marcos, e quando chega lá, que a menina vai e atende a porta, a sua euforia, a sua alegria é tão grande que ela não chega nem a abrir a porta, ela volta e vai contar para os que estão orando que Pedro estava na porta. Mas nós vemos uma atitude desses irmãos que nós temos. Às vezes clamamos, pedimos a Deus por algo, e quando Deus executa, a gente não acredita. Quantas vezes clamamos a Deus e pedimos coisas a Deus, e às vezes achamos que Deus não está ouvindo. Porque o que eu entendo, irmãos, aqui é que eles estavam orando, mas eles não acreditavam que Pedro pudesse ser salvo. Eles não acreditavam que Pedro pudesse ser liberto. Não por um anjo. Por isso que eles não acreditaram e eles se espantaram quando viram o milagre acontecer. Sabe quando o milagre chega na tua vida de uma forma surpreendente, que você não acredita? Mas agora eu te pergunto, você não estava orando por esse milagre? Aí você diz, irmão, mas eu já venho orando há tanto tempo e quando eu achava que era, não era. É por isso que Jesus ele diz que nós temos que estar vigilantes e prontos. E quando a gente menos espera, o nosso milagre chega. Muitas vezes oramos, muitas vezes clamamos a Deus, mas clamamos a Deus sem acreditar realmente que Ele vai fazer o que nós estamos pedindo. Quantas vezes clamamos ao Senhor, pedimos cura, pedimos para Deus tirar algo da nossa vida, e quando o nosso coração diz assim, procura, você tem medo de buscar. Você tem medo porque você acredita, mas você não confia. Você sabe que Deus pode fazer, mas você não confia. Não confiamos. Acreditamos, mas não confiamos. Nós temos sim, irmãos, que acreditar, que confiar. Se eu oro por essa causa vai acontecer em nome de Jesus. O Senhor vai abrir a porta. Na hora exata, no tempo exato. Mas eu não preciso me espantar quando eu abrir. A nossa intenção é que a porta seja aberta a poucos instantes. Mas Deus, Ele molda, Ele tem um moldar, Ele tem um trabalhar. Muitas vezes, irmãos, Deus, Ele nos molda para que a gente valorize as bênçãos que Ele nos dá. Para que quando a bênção chegar, para que quando a nossa resposta de oração bater na nossa porta, a gente não venha se espantar. Porque a gente já estava acreditando. Não duvide quando a tua bênção bater na porta. Acredita. Acredita. Mas se você continuar a leitura de Atos 12, você vê que quando eles abrem a porta e se espantam, Pedro acena e diz, calma, continue vigilante. A bênção foi alcançada, mas continue vigilante. A guerra ainda não acabou. Não fica achando que é uma visão. Não fica achando que é algo simplesmente para acalentar a tua alma. É a tua bênção que chegou. Agarra.
mas permanece vigilante. Escuta o que a palavra do Senhor nos diz nesse dia. A palavra do Senhor está nos dizendo: mesmo em cadeias, persevera em oração. Mas em oração, fica vigilante e confia. E quando a bênção bater na tua porta, te alegra, mas continua vigilante, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, Tu és o nosso Deus de vida, o nosso Deus de misericórdia, o nosso Deus de paz. Senhor, na palavra de hoje, Pai, vimos, Senhor, Teus servos em um momento de uma grande guerra. E eles fizeram o correto, Senhor, que é batalhar em oração. Mas, Pai, nós vemos aqui, Senhor Deus, que a oração, Pai, ela tem que ser acompanhada da confiança. Nós vemos aqui, Senhor Deus, que a oração ela tem que ser acompanhada da certeza de que o Senhor está agindo. E que quando a tua ação, Senhor, for concretizada, nós podemos nos alegrar, mas não é para deixarmos de vigiar. Por isso, Pai, dá-nos a certeza da tua presença, a certeza da tua vitória para cada um de nós. Pai, que possamos continuar firmes em oração, que possamos continuar firmes nessa peleja, mas que possamos, Pai, acreditar de verdade que o Senhor escuta a nossa voz e que a gente não venha se espantar quando o Senhor concretizar a nossa oração. Mas também, Senhor, faz-nos sempre estar vigilantes, mesmo no momento de vitória. Porque, Pai, nós sabemos que o Senhor é conosco. E que sabemos, Senhor Deus, que essa guerra, meu Pai, ela só terminará na glória. Mas sabemos, Senhor, também que essa guerra já está vencida. E que cada batalha só depende da nossa atitude para que cada uma das medalhas venham para as nossas mãos, em nome de Jesus. Torna-nos perseverantes na Tua graça, Deus, em nome de Jesus. Dá-nos um dia de paz, um dia de vitória na Tua presença, em nome de Jesus. E nos encha do Teu Espírito, da Tua graça, das virtudes, Senhor, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Persevera em oração. Fica vigilante para quando a tua bênção bater na tua porta. Mas depois que a tua bênção tiver sido alcançada, te lembra, permanece em vigilância, em nome de Jesus. Em oração e vigilância. Um bom dia, em nome de Jesus. E até amanhã, pela graça de Deus.